Habitar é muito mais que estar, é vivenciar. O espaço habitável deve ser capaz de oferecer toda a mobilidade necessária para que as experiências humanas aconteçam de modo confortável. Na nossa conversa, nós vamos te contar quais são as condições necessárias para que isso aconteça. Olá, esse é o primeiro episódio do podcast Habitável. Meu nome é Daniele Garcia, sou arquiteta, consultora em acústica, responsável pela Ciência Acústica e Arquitetura, sediada em Ipatinga, Minas Gerais. E junto com a Kênia Alves estaremos trazendo discussões sobre o que realmente importa numa casa para que ela seja habitável. Olá, eu sou a Kênia Alves, arquiteta da Grau Arquitetura, Urbanismo e Design de Ipatinga, Minas Gerais, professora no curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste UMG, onde leciono, entre outras disciplinas, a de conforto ambiental. O cenário que vivenciamos com a pandemia do Covid-19 e o consequente confinamento preventivo faz oportuna a discussão sobre os aspectos correlatos ao habitar e ao espaço doméstico. Nunca na história dessa geração vivemos tanto a nossa casa. Nunca observamos tanto o comportamento da nossa casa em diferentes situações. Espaços de teletrabalho, homeschooling, espaços de cuidado e recreação de crianças e idosos, espaços de alimentação, do consumo. Para começar essa conversa, eu queria saber de você, Kênia. O que mudou na sua rotina com relação à sua casa durante esse período de isolamento? Então, Dani, minha rotina mudou completamente, né? Eu sou mãe de uma menina de 1 ano e meio e um menino de 3 anos. Meu marido também está de home office e isso fez com que minha relação com a casa ela se alterasse muito, né? Se antes, eu acredito que se antes era uma coisa que era só nossa, né, nosso olhar viciado de arquiteto, agora está acontecendo com todo mundo. A gente está examinando cada espacinho da casa, né, cada função, porque permanecemos muito mais tempo, né, e passamos a analisar e dar mais importância a coisas que a gente não percebia antes, né, e são fundamentais para o nosso bem-estar, para a gente se sentir melhor dentro da nossa casa. Principalmente nesse momento que o psicológico está contando muito, né? Se você começa a ficar focado na questão da contaminação, da doença, você estressa muito, né? Então, a casa ela tem um papel muito importante nisso aí. O que você acha? E a gente percebe as necessidades que a gente está tendo para esse bem-estar. Por exemplo, uma pequena área externa que eu tenho na minha casa, a diferença que ela está fazendo agora nesse período em que as crianças estão em casa, né? Então, a gente usa muito mais do que a gente imaginava que usaria. Aqui em casa, na verdade, eu tenho uma facilidade maior de trabalhar em casa com você, né? Talvez até um pouco mais, porque eu sou profissional liberal e o meu trabalho é muito dentro de escritório. E aí a minha interação é muito pontual, né? Então tenho algumas reuniões e o meu marido, ele ainda trabalha fora e volta. Ele não consegue fazer home office, né? Porque ele trabalha no hospital. E aí tem essa preocupação insana da contaminação. Como que a pessoa entra dentro da casa, vindo de um hospital, que é um lugar top lá na lista de grau de contaminação, está no primeiro, né? Como que ela faz com que isso não passe para dentro da casa? Então, eu também tenho, né, duas crianças pequenas, o Pedro é da idade do Rafa, né, do seu de 3 anos, e a Malu com 6 anos, que entende um pouco mais. Eu acho muito difícil o controle dos menores, porque eles não entendem o que está acontecendo. Então, muitas vezes eles querem sair na rua, né? Alguém chega para poder entregar alguma coisa, quer ter o contato, não pode. E aí, a primeira coisa que mudou muito na minha casa, pensando muito nessa coisa da nossa relação com a casa, é uma coisa que eu já tinha em mente, assim, mas que agora eu estou sendo muito sistemática com isso. A primeira coisa que eu faço de manhã é abrir todas as janelas da casa. Também. E aí é engraçado, porque na minha cabeça passa aqueles vetorzinhos de ventilação cruzada. Também, eu falo isso sempre com os alunos, que eu enxergo essas setinhas. Exatamente. Enxergo, mesma coisa, isso é coisa de professor de conforto. Então. Não é? Aí eu abro a janela da varanda do meu quarto e fico pensando assim, se eu abrir só a porta, que uma fica de frente para a outra, eu não vou circular o ar lá em cima da minha cama. Então tem que abrir uma outra porta que dá para um jardinzinho do outro lado para poder fazer a ventilação cruzada. E fico o tempo inteiro focado nisso, assim. Como fiquei um tempo sem ajuda nenhuma, né? Sem ninguém para arrumar casa, eu que estava arrumando, dividindo as tarefas com o Beto,
essa era a prioridade, né? Em alguns momentos onde a minha funcionária veio para me ajudar, ela já não abria, aquilo já me deixava estressada. Tipo, nós estamos contaminados aqui dentro, não pode ficar com janela fechada, tem que abrir a janela. Então, acho que a primeira coisa que mudou da relação com a casa, talvez o nosso entendimento, meu e seu, seja muito viciado, porque a gente enxerga essas coisas com Isso, muita clareza, né? isso. É que a gente precisa fazer a casa respirar, né? É como Uhum. se fosse um ser humano. Eu vejo a casa como um ser humano. Mas E a primeira função dela é respirar. Então, a questão da ventilação tem tudo a ver com isso, né? uhum. Então, aqui também a gente está, eu costumo dizer que a gente está vivendo em sincronia com a casa, né? Como a gente passa o dia inteiro, que era muito raro isso acontecer, né? Até nos finais de semana a gente sempre tinha algum compromisso, então raríssimos momentos que a gente passava tantos dias, né, dentro de casa. Então a gente está em sincronia, né? É Tem uma rotina, uma isso, relação de simbiose, né? Assim, a gente isso. depende dela e ela depende da gente, né? Exatamente. E aí a gente criou uma rotina que ela é muito em função do funcionamento da casa, assim, né, na relação com a casa. Então, pela manhã, por exemplo, a gente brinca no quintalzinho atrás da casa, porque é por ali que eu tenho acesso à luz da manhã, né, que é o Uhum, sol da manhã. uhum. E aí ficamos ali até um determinado horário, porque aí começa a esquentar e a gente entra para casa. Né? E aí, se brincar externamente, vai ter que ser na frente da casa até o sol da tarde, Aham. alcançar a área que a gente usa para brincar. Então, esse é um exemplo, né? A gente fica sempre nessa sincronia com alguns É. elementos. E essa sincronia dessa questão da luz, do sol, ela é Uhum, muito, ela é intuitiva, mas ela também é muito racional da sua parte, porque você sabe disso, né? é, E aí você vai buscando esses lugares. Aqui em casa acontece uma coisa muito interessante, que eu tenho um cachorro, né? Que fica solto no quintal, ele é um cachorro grande, a Jajá, e ela fica o dia inteiro fazendo isso aí que você está falando. Vai de manhã, ela deita onde ela acha o sol da manhã, deita ali, esquenta o corpo dela. Aí quando chega a tarde, o sol da tarde já não é agradável, entra para dentro de casa, procura uma superfície gelada, né, um piso mais frio, né? Deita naquele piso para poder esfriar. Então, é muito nítida essa relação de troca de temperatura, de troca de experiências do ser ali com o ambiente onde ele vive, né? Você falando isso. das crianças e eu falando de um animal, o animal fazendo a mesma coisa que a gente deveria fazer de uma forma intuitiva, mas às vezes a gente racionaliza tanto que ao invés Isso. da gente colocar uma criança para tomar sol, a gente acha que ela pode ficar, sei lá, dentro de um quarto com ar-condicionado, uma luz acesa, brincando que aquilo é bom para ela, né? E a gente tem esse privilégio, né, Dan? A gente tem um espaço externo. É. Mas agora, nesse momento, eu fico pensando em quem tem uma casa ainda mais compacta, né? A minha casa é mais Ou que compacta que mora a em apartamento, sua, por exemplo, né? exatamente, que nem Aham. mora numa casa mesmo, né? Então, esse espaço muito limitado, né? Além de trazer restrições de movimento e restrições de uso de espaço para trabalhar, né? Assim, dimensões dos ambientes e tudo, tem também essas restrições de acesso à iluminação natural, né, à ventilação. É. Então, E aí tá explícito como que a arquitetura se perdeu nessa área, né? Essa corrida aí do mercado aí para poder gerar número, né? Ela muitas vezes ela foi negligente com relação a essas questões ambientais porque achava que dominava a tecnologia. Ah, tá quente? Coloca o ar-condicionado. Não tem luz natural? Liga o artificial. E agora a gente está colhendo, querendo ou não, a gente está colhendo os frutos disso. Por que que esse vírus dissemina com tanta facilidade? Porque os lugares que a gente vive não são espaços saudáveis, né? e essas questões, né, de acesso a sol, né, ventilação, conforto acústico, térmico, eles são condicionantes do projeto arquitetônico, pelo menos deveriam ser, né? E Uhum, aí, como você disse, muitas vezes eles são questões negligenciadas, porque, na maioria das vezes, os valores estéticos eles sobressaem, né? Então, é, principalmente para quem é leigo e vai adquirir, né, um apartamento, muitas vezes passa uhum. despercebido em relação a Nem, isso.
Nem sabe, né? Isso aí não é dito durante a venda e não é De jeito cobrado nenhum. pelo consumidor, né? Exatamente. E isso não é só, isso não é só um valor a mais, né? Isso é Uhum, direito, né? Você tem até a norma de desempenho que define esses critérios como critérios mínimos, que são os critérios de habitabilidade, né? Critério de uhum, ventilação natural, de abertura, porcentagens de aberturas, de iluminação, de controle dos ruídos, e o que a gente está vendo hoje é a consequência do não atendimento a esses critérios, que às vezes da norma de desempenho, eles são números, né? uhum, Mas mesmo que o profissional, que o arquiteto não saiba como chegar a esses números, ele tem como trabalhar em situações que ele, por exemplo, ele não coloque uma situação de ruído de um apartamento em contato com outro, porque essa situação talvez vai passar o som de um lado para o outro, dois quartos de dois apartamentos distintos, por exemplo, com uma janela, com uma cortina de vidro, né, uma pele de vidro, que o som passa por ela quando os dois abrem a janela. Então, isso aí é uma solução de arquitetura, né? é, Só dando gancho nisso aí, eu escutei de um colega nosso falando assim: quem falou que a nossa casa tem que atender a essas novas demandas? E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? E eu acho que elas têm que atender sim, porque a gente sempre pregou muito essa questão da flexibilidade. O que alterou na nossa casa por conta do isolamento? O morar, ele estava muito ligado ao dormir, né? Ao dormir e ao descansar. A gente isso. acrescentou a questão do trabalhar, né? Então a gente precisa de silêncio para trabalhar. Às vezes precisa desse contato que nós estamos tendo aqui, nós estamos falando por videoconferência, né? E tem um conflito com o próprio ruído que acontece dentro de casa. Então, às vezes, um cachorro late ou uma criança grita e a gente não controla, né? Quem tem criança sabe que isso é mais difícil. Uhum, E aí, como que a casa poderia atender esse tipo de situação? Se a gente consegue pensar em privacidade de dormitório, por exemplo, esse dormitório uhum, pode se transformar num lugar de trabalho, né? isso. Se você atende aos quesitos de desempenho acústico de quartos, você Uhum, atende ao home office. Eu acho que é possível, exatamente. essas coisas são possíveis, sim. Eu concordo, Dani, eu concordo muito com isso. Porque quando a gente discute minimamente questões de sustentabilidade, por exemplo, a gente precisa pensar ao longo da vida útil do edifício, não é isso? A gente precisa Uhum. prever novos usos para esse edifício ao longo da vida dele. A Então, demanda não é estática, né? A demanda ela vai mudar. exatamente, É o arquitetura. que você falou, eu acho legal essa palavra. É uma vida. É igual a Uhum, vida da gente. A vida útil da casa é igual a nossa vida, ela muda. Então a casa, às vezes ela é grande quando você muda para ela não tem filho, aí os meninos começam a ocupar todos os lugares da casa, ela começa a ficar pequena, depois ela pode ficar pequena de novo, isso. né? A casa ela tem que ser flexível, né, para ela se adequar a essas novas demandas que vão surgir naturalmente ao longo do tempo, né? Então, A gente tá, eu tá vendo acho que agora, sim. O a gente tá ideal é vendo que uma. ela, desculpa, o ideal é Pode que ela falar. pudesse mesmo acolher essa demanda, que não tinha como a gente prever, né? Mas, você falou, algumas características, elas são básicas, né, para o conforto ambiental de cada espaço, né? E aí entra Aham. essas questões, né, acústica, ventilação, iluminação. Se tiver tudo isso, né, de uma forma adequada, então a casa ela responderia melhor a essa demanda. Com certeza. E aí, pensando nesses novos usos, né? Porque existem usos novos da casa. O home office ele está acontecendo com muita intensidade, mas com certeza as pessoas que estão trabalhando em home office, elas, em algum momento da vida delas, antes da pandemia, antes do isolamento, elas já tiveram essa experiência de ter que fazer alguma coisa em casa, né? Nós Isso. temos isso. Ele só tá sendo acontecendo de uma forma muito intensa. Fazer ginástica, por exemplo, assim, eu vejo muita, eu mesmo estou fazendo ginástica com minha personal que eu fazia em praças, sempre fiz em espaços abertos, porque eu não gosto do confinamento da academia. Agora eu estou confinada dentro da minha casa fazendo por vídeo, né? Ela faz os exercícios lá no vídeo, eu faço aqui. E aí eu fico buscando os lugares que não tem uma incidência de sol direto, que tem uma ventilação melhor,
se eu não faço do lado de fora da casa, no quintal. Eu tento abrir, fazer ventilação cruzada, eu ligo o ventilador, reforço a ventilação aonde ela é necessária, né? Então, a casa consegue se adaptar a esse tipo de coisa, né? Uhum. E aí, eu acho que a gente está percebendo muito essa necessidade agora, né, de fazer esses exercícios em casa, essas atividades, mas se a gente analisar bem, a gente vai perceber que já existem muitos aplicativos, já existem muitos perfis de Instagram que já apontava para essa mudança, né, das pessoas começarem a fazer mais coisas assim em casa. Né? Eu acho que o exercício é Uhum. uma delas, né, uma das coisas que É. já estavam começando a acontecer dentro de casa. Uhum. Elas estão sendo São potencializadas agora, né? potencializadas agora. E E eu eu, acho que deve estar acontecendo com as pessoas, e uma expectativa que eu tenho, é de que elas consigam perceber algumas coisas dentro da casa delas que são mais importantes que outras. Quando uma pessoa constrói a própria casa, quando ela idealiza a própria casa, aí eu estou falando do leigo, ele isso. ele ele está muito ele se relaciona muito com questões estéticas, né? Então ele olha materiais, a gente vê o próprio universo da arquitetura nas redes sociais, ele está totalmente voltado a essa casa que não é habitada, porque ela não tem pessoas nas fotos das casas, né? Ela só tem uma arquitetura muito limpa, muito organizada, e o dia a dia de uma casa, ele não é assim, ele não consegue ser assim. E eu fico imaginando o sofrimento dessas pessoas em tentar transmitir essa imagem nas redes sociais, porque tem muita gente que acaba sendo refém disso, né? Por mais que está lá em isolamento, quer tirar uma foto de um jantar que está sendo feito, da live que está assistindo, e o caos está instaurado ali atrás, né? Se ela realmente não tem ninguém entrando na casa dela, é difícil dela equacionar tudo isso, né? Fica tentando é, né, viver aquele estilo de vida que não é o dela, né? E não percebe É, que tem uma lógica de consumo que está ali embutida, né? E que não está muitas vezes tão explícita. Ô Dani, exatamente. você falou aí de ventilação para exercício físico, e eu fiquei pensando no conforto térmico, né? E o tanto que as pessoas elas estão adoecendo dentro de casa, né? Porque por Uhum. falta de conhecimento mesmo dessas questões térmicas. Então, a presença, a gente sabe que a presença do vírus faz necessário, né, estratégias de ventilação, porque Uhum, de isso. renovação de ar, né? Não pode aquele ar que está ali dentro, tem que sair e ser Isso. substituído. E aí, pessoas que já têm doenças respiratórias, né, como asma, rinite, sinusite, bronquite, essas ites todas que eu tenho, inclusive, vai ficar ali Hum, presa junto com algumas bactérias, ácaros, e isso vai potencializar, né? Elas vão, e aí, às vezes, até se fecha e liga o ar-condicionado, né? uhum, Então, agora mais do que nunca é necessário pensar, né, nessa ventilação cruzada, como você falou, né, essas estratégias que vão retirar, né, esse ar que está ali viciado dentro do ambiente. Mas aí, quando a gente pensa, né, que é abrir a janela, a gente já se depara com outro problema, que é comum às vezes, né, de a pessoa está tentando trabalhar em casa e abre a janela para circular o ar e tem um problema de ofuscamento, porque a luz vai vir diretamente, né, no rosto dessa pessoa que está trabalhando é, e tal. aham, Então, essas questões são é, entrelaçadas sempre, né? Iluminação, uhum, calor, é, é. Ruído também, né? Porque quando você abre a ruído, janela, aí você escuta barulho da rua, né? Também, por privacidade. mais que a gente, por mais que a gente está num momento onde o movimento da rua diminuiu muito, né? As pessoas estão mais, o silêncio faz com que as pessoas percebam mais e se incomodem mais. Às vezes você está trabalhando, o ambiente externo tá silencioso, e uma pessoa que dá descarga num outro apartamento ou na sua própria casa. Eu percebo.
Eu tive essa percepção aqui na minha casa. O lugar onde eu separei para ser um home office é uma varanda. E a parede dela é a parede do banheiro do meu quarto. E aí eu estou aqui conversando, de repente vem um barulho de descarga atrás de mim. Então você vê assim, você começa a ficar atento a outros ruídos que você não percebia antes, né? E hoje a gente vê, além dessa história que a gente está falando aqui da relação dos três elementos de conforto, né? O ruído, a luz natural e a ventilação, a gente vê as interferências entre vizinhos com relação aos costumes mesmos, né? As pessoas, virou uma febre de fazer live agora, né? Assim, show de live, os cantores vão fazendo essas lives aí coloca o som alto, o vizinho não gosta daquela música, não está interessado naquilo, quer descansar. Então tem uma falta de cordialidade, né? Que a gente não sabe nem ser vizinhos dos outros, porque em que momento que você estaria aí? Você vai para um show na rua, e na hora que você. Não posso mais sair na rua, vou fazer isso dentro da minha casa. Então, sim, é possível que isso aconteça? É possível, sim. Né? Se é um projeto que pensou nessa questão do isolamento acústico, né? Entre casas diferentes, entre apartamentos diferentes, esse problema não existiria. Essa semana teve uma notícia dessas aí, não sei se você viu, lá em Porto Alegre. Essa semana que eu falo é a semana que a gente está aqui, do 23 de maio. Lá em Porto Alegre, um vizinho matou o outro por conta de estresse de ruído. Exatamente por isso, assim, a pessoa fazia muito barulho dentro de casa, muita música alta, e o outro pedia insistentemente para poder baixar. Não baixava, ele saiu com uma arma para brigar e atirou nele. Então, assim, as questões de conforto, elas não são luxo, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Olha só, a gente está falando de ventilação relacionada a morrer ou viver, né? Porque você se contaminar ou não. Nós estamos falando de isolamento sonoro para o bem-estar da sua mente, assim, seu psicológico. A pessoa está estressada já. Aí já vem o incômodo, já deixa ela mais estressada ainda. E quanto mais tempo passar desse isolamento, mais essas situações vão se repetir. Porque uma coisa é você ficar um mês em isolamento, outra coisa nós já estamos entrando no terceiro mês, né? Pois é. Então as pessoas já não têm mais a cabeça para tolerar certas coisas. Exatamente. E aí eu vou acrescentar mais um, que é a iluminação natural, né? Porque a iluminação, ela está ligada a essa questão emocional também, né? Que ela vai Isso é muito importante. Muito importante, né? Já que você falou dessa questão. Ela vai evitar o SAD, por exemplo, que é a desordem emocional sazonal. Vai ajudar a controlar o humor, o sono, vai evitar a depressão, né? Além, é claro, de algumas questões que já são até muito divulgadas agora por causa do Covid, né? Que é a questão da vitamina D, né? Fortalecimento do sistema imunológico, né? Prevenção de gripes e resfriados. As pessoas começaram a procurar mais o sol, né? Para melhorar o sistema imunológico. Nesse momento que esse vírus chegou aqui para a gente, é um momento em que a luz, ela não está trazendo, a radiação não está trazendo tantos problemas de ganhos térmicos, né? Essas pessoas não estão, elas podem ter muito acesso à luz natural sem trazer calor para dentro da casa. Às vezes até esse calor é bem-vindo, porque nós estamos passando por um momento mais fresco, né? Pois é. E aí a gente fica pensando, né? A gente mora na região do Vale do Aço, e a gente se depara com tantas questões tantos problemas térmicos, né? Que é impressionante como ainda se pensa a arquitetura sem considerar essas questões, né? Então, e que são questões que são básicas da arquitetura, né? Uma implantação correta do edifício dentro do terreno, considerando as orientações das fachadas, né? Ela já vai evitar posicionamento dos ambientes dentro desse edifício, né? Já muda, se eu tenho uma parede que vai ficar exposta ali a oeste, né, que eu vou ter uma carga térmica maior ao longo do ano, eu posso evitar isso, né, muitas vezes. E outras questões... Exatamente. Então está muito ligado também, né, já que eu falei da parede, a essas áreas que são
opacas, né, onde é mais fácil a gente conseguir um isolamento maior do calor, né, que está sendo absorvido por essa parede, né, da radiação que está incidindo diretamente sobre essa face externa da parede, e as áreas que são as aberturas, né, os vazios, né, as janelas, que são Exatamente. quem vai permitir a ventilação, mas muitas vezes também é quem vai permitir também a entrada de calor dentro do ambiente. Então, essa relação de cheio e vazio, que muitas vezes não é pensada da forma correta. Né? É muito legal isso, né? Você pensar que todas essas coisas, elas têm essa interferência com a vida da pessoa depois, né? E uma interferência que vai ser a longo prazo. Tem uma decisão inicial aí que foi uma decisão, às vezes, de vista, né? De implantação, estou falando da questão da implantação. E ela tem consequências outras situações, né? E ao longo da vida útil da casa toda, né? Isso. Aí, com relação a essa questão do ruído, eu acho que eu foquei muito nessa parte do isolamento, né? Do incômodo de um vizinho com outro, incômodo dentro da própria casa, para a gente realizar principalmente atividades de home office, né? Ou de lazer mesmo, né? Como assistir uma série, assistir um filme, que muita gente está fazendo muito nessa quarentena. Mas tem uma outra questão que é super importante também, é a gente pensar no condicionamento acústico, que é a gente fazer com que o que a gente fala, né, com a outra pessoa, como eu estou fazendo com você aqui, saia um som limpo, né, e um som inteligível, as pessoas compreendam. Então, do ponto de vista da fala, tem muito a ver com uma reunião, por exemplo, né? Imagina uma reunião com várias pessoas, cada hora um fala, e aí um está num ambiente tão reverberante, às vezes ele usa o espaço da sala da casa dele, que tem um pé direito duplo, muito vidro, né? Muitos materiais muito lisos, e aí as pessoas que estão do outro lado não vão entender o que ele está falando, né? Vai ter uma dificuldade. Isso atrapalha na dinâmica desse trabalho, né? Isso atrapalha nessa interação. Tem muita coisa do atraso da tecnologia, do som demorar para ir e voltar, mas também tem muito do ambiente. E hoje eu vejo principalmente as aulas, né? As aulas online. A minha mais velha, ela recebe muito vídeo, a Malu, minha filha mais velha, recebe muito vídeo da escolinha com as atividades, e eu vejo, assim, quanto que os ambientes em que esses professores estão falando são reverberantes, e o tanto que isso incomoda, não só para... Às vezes tem uma dificuldade de entendimento, mas às vezes você vê que aquela coisa vem com aquela reverberação tão intensa que você fala assim, nossa, está dentro de um banheiro a pessoa falando, né? Não é um negócio agradável. Não é o real, porque quando você fala um com o outro ali, você está próximo, você tem a captação desse som direto. Então, a artificialização daquilo vai ficando pior, né? E do ponto de vista do lazer, né? Das pessoas fazendo festas íntimas em casa, né? Com as famílias, em áreas gourmets, por exemplo, isso tem a ver com a qualidade do som que a gente está ouvindo, né? Então, às vezes, no começo, agora as lives de shows estão mais profissionais, mas no começo você via, assim, os cantores famosos que parecia ter uma qualidade vocal muito boa, quando ele cantava dentro da casa dele, você falava, não é bem assim, né? Esse som não está bom. Então, o ambiente não ajuda nesse controle do som. E isso é muito comum quando você tem muitas superfícies envidraçadas, eu acho interessante porque linka com essa questão do conforto térmico, quando tem superfícies envidraçadas voltadas para um sol da tarde com muita radiação, né, que vai transmitir muito calor ali para dentro e também vai reverberar muito. Então, olha só, o mesmo material ele tem prejuízos dos dois lados, né? E talvez um excesso de iluminação, aí a gente faz Com três, certeza. né? Com certeza. Pensa. E aí eu acho que tem uma outra coisa, né? Que talvez você goste de falar mais disso, né? Que é a questão dessa casa exagerada, né? E o que é que isso aí traz, né? Esses grandes espaços, que são espaços bem fotografáveis, são... Como é que a gente fala quando a pessoa tem uma ela sai bem na foto? Instagramável. Instagramável, Isso. Instagramável. Os espaços são muito instagramáveis.
muitas vezes eles têm um potencial acústico muito ruim, exatamente por conta desses materiais que são os mais selecionados pela estética mesmo, né? Então, e já que a gente está falando sobre essa relação de simbiose com a casa, né, perde um pouco um sentido a casa ser tão grande, a ponto da gente não conseguir cuidar dela, né? A gente ter tantos espaços ociosos que não são usados, né, quase não são usados, ficam ali destinados a um estar que quase nunca acontece, a gente pensar que os espaços eles vão abrigar realmente as nossas necessidades, né? E aí a gente fica numa expectativa de que com esse evento da pandemia, né, muitas coisas vão ser passageiras, outras vão estabelecer como uma tendência, e a gente fica indagando se depois dessa vivência extrema dos espaços da casa, a gente vai estar diante de uma reposição desses valores estéticos divulgados, né, ou se a gente está diante de um processo que é mais complexo de transformações de paradigmas, né? Eu acredito nisso, eu acredito que as pessoas vão dar mais valor a casas que sejam mais confortáveis, mais compactas, elas vão ter mais noção da funcionalidade das coisas, porque hoje, como o Brasil é um país onde tem muita terceirização de cuidado doméstico, né? As pessoas não têm muita noção do trabalho que dá, de como é limpar, né? De como é cuidar daquele espaço. E com essa obrigação, muita gente não tinha essa relação com a casa. Eu acredito que numa próxima experiência de concepção de um espaço doméstico, ela vai repensar isso sim. O que você acha? Você acha que é possível isso ou você acha que não? Vai passar isso e as pessoas vão continuar se preocupando em Não, mostrar suas casas no Instagram? eu acho que aos poucos, né? É claro que nenhuma transformação é de um dia para o outro, a não ser essa, né? Que nos colocou em casa, que foi da noite para o dia, realmente. As pessoas vão repensar, assim, né? As pessoas estão cozinhando em casa, por exemplo, muito, né? E aí elas vão perceber que precisam de um espaço mais ventilado para isso acontecer. Elas estão, como você falou, se exercitando em casa, trabalhando em casa, e elas vão, com certeza, né, percebendo aos poucos essas necessidades reais da casa. A gente está fazendo o podcast aqui, cada um na sua casa, e o que as pessoas vão ouvir é a realidade dos nossos ambientes aqui, né? Talvez vocês não tenham noção das nossas sensações térmicas e de iluminação, mas de ruído eu acho que está captando ainda, Kênia. Tipo, nós estamos conversando aqui, passa um caminhão, o barulho dos passarinhos cantando aqui, que era uma coisa que muitas vezes você não tinha nem tempo de observar, né? E agora isso já é você já para e sabe contemplar isso, né? Eu fico maravilhada com muitos sons que eu não percebia e que agora eu percebo porque o ambiente urbano está mais silencioso. E eu estou aqui mapeando a presença das crianças nos ambientes da casa. ao longo da conversa, elas já estiveram em vários pontos aqui que eu pude perceber. Uma coisa é fato. A criança é o indivíduo morador de uma casa que mais ocupa todos os espaços. Eu acho que se ele tiver uma casa gigante, ele vai ocupar uma casa gigante, fazendo bagunça, fazendo confusão. Se ele tiver uma casa compacta, ele vai explorar ao máximo para fazer essa casa multiplicar o espaço. E elas vão fazer com que a casa seja flexível, porque elas subvertem o tempo todo o uso de todos os espaços, né? Não existe essa regra, definição, né, tão restrita dos usos. Isso é ótimo, né? A gente pensar aí, estamos indo para outro canto. Como que a gente, como adulto, a gente começa a colocar paradigma na cabeça das pessoas que daqui a pouco vão ser os adultos, né? Se deixasse eles continuarem nessa lógica, esses espaços da casa seriam os que nós estamos defendendo aqui. Olha que bacana. Isso, muito mais interessantes. Eu acho que com essa reflexão super voltado para o nosso cotidiano, eu e da Kênia, vivendo com essas crianças insanas aqui, a gente pode dar como encerrada esse podcast, né? Tem muito assunto para a gente conversar, mas para uma primeira conversa, até para as pessoas entenderem qual que é a nossa abordagem,
eu acho que a gente já falou bastante, né? Essa é a Tem nossa muito contribuição. Isso, eu fico sempre pensando no que a gente pode contribuir nesse momento, né, Dani? E essa é a nossa contribuição. A gente não pode resolver todos os problemas que foram trazidos pela pandemia, né, com relação à arquitetura, mas a gente pode contribuir com o que a gente tem, que a gente mais gosta de fazer, né? Que é Com falar de conforto certeza. ambiental. Com certeza, é isso aí. A gente vai preparar mais assuntos para os podcasts. Acho que esse, como o primeiro, a gente tentou abranger muita coisa, e a ideia é que a gente, por vezes, a gente convide até outras pessoas, né, Kênia, para Isso, darem outros olhares com sobre o que certeza. nós estamos vivendo, e depois até dar sequência nisso, porque nós vamos sair dessa com certeza, né? Dar sequência nisso no nossa na vida cotidiana, né? Puxando sempre para esse lado, assim, como que a gente pode fazer dos nossos ambientes espaços habitáveis. Isso aí. Então tá bom, Dani. Então Vamos tá. ficando por aqui. Abraço, pessoal. Um Obrigada por ter abraço. escutado. Obrigada. Tchau, tchau.